Talvez você já saiba que são alguns dos maiores artilheiros do Brasil em Copas do Mundo, mas o que talvez você não lembra é que por trás desses gols existem histórias absolutamente inacreditáveis. Tem jogador que marcou 9 gols em uma única Copa e mesmo assim terminou sem levantar a taça. Tem um craque que ficou décadas sozinho no topo desse ranking. Tem um atacante que marcou em todos os jogos de uma campanha campeã. E tem um fenômeno que saiu do fundo do poço para escrever uma das maiores histórias de superação que o futebol já viu. Hoje você vai conhecer os 10 jogadores que mais fizeram gols pelo Brasil em Copas do Mundo. E eu tenho certeza que pelo menos um nome dessa lista vai te surpreender. Então já deixa o like porque esse vídeo deu trabalho para ser produzido. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações porque aqui a gente fala da história do futebol de um jeito diferente. E fica até o final porque o primeiro colocado não apenas se tornou o maior artilheiro brasileiro em Copas, ele também chegou a ser o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Seja bem-vindo ao canal Arte do Futebol. É muito bom ter você aqui. Vamos começar. Bebeto. 6 gols. Se você viveu a Copa de 1994, provavelmente nunca esqueceu aquela comemoração. Braços balançando como se estivesse ninando um bebê. A imagem rodou o mundo. Mas a verdade é que Bebeto foi muito mais do que uma comemoração histórica. Foi um dos principais responsáveis pelo tetracampeonato. Em uma época em que o Brasil carregava 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo, a pressão era gigantesca. E Bebeto respondeu da melhor forma possível, com gols, com liderança e com atuações decisivas. Ao lado de Romário, formou uma das duplas mais letais que a seleção brasileira já teve, mas o próximo jogador tinha algo que poucos atacantes brasileiros conseguiram alcançar: uma eficiência absurda diante dos melhores do mundo. Careca, 7 gols. Existe uma geração da seleção brasileira que não ganhou Copa, mas que até hoje é lembrada com carinho. E Careca é um dos principais motivos. Foram 7 gols em mundiais. Atacante completo, rápido, inteligente e extremamente perigoso dentro da área. Na Copa de 1986, ele foi um dos grandes destaques do torneio. Muita gente acredita que aquela seleção merecia um destino melhor. Mas mesmo sem levantar a taça, Careca deixou sua marca. Porque os grandes jogadores não são lembrados apenas pelos títulos, são lembrados pelo impacto que causaram. E falando em impacto, o próximo nome ajudou diretamente o Brasil a conquistar o pentacampeonato. Rivaldo, 8 gols. Existe uma injustiça histórica quando se fala da Copa de 2002. Muita gente lembra apenas de Ronaldo. Outros lembram de Ronaldinho, mas Rivaldo foi gigantesco. Foram 8 gols em Copas e uma participação decisiva em praticamente toda a campanha do Penta. Quando a seleção precisava de alguém para assumir a responsabilidade, lá estava Rivaldo, marcando, criando, decidindo. Seu futebol misturava técnica, inteligência e frieza. E talvez por jogar ao lado de tantos craques, ele nunca tenha recebido todo o reconhecimento que merecia. Mas os números não mentem. Rivaldo foi um dos grandes protagonistas do 5º título mundial. E antes dele existiu um homem que ajudou a colocar o Brasil no mapa do futebol mundial. Leônidas da Silva, 8 gols. Antes de Pelé, antes de Garrincha, antes de qualquer superestrela brasileira, existiu Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Em uma época em que o futebol era muito mais difícil, ele encantou o planeta. Marcou 8 gols em Copas, foi o grande astro da Copa de 1938 e durante muitos anos liderou o ranking brasileiro de artilheiros em mundiais. Pense nisso, décadas antes da televisão popularizar o futebol, Leônidas já fazia o mundo falar do Brasil. Seu legado é tão grande que muitos historiadores o consideram o primeiro ídolo global do futebol brasileiro. The Brazilian top scorer in the 1938 World Cup. The reason you see him like this is not because he was the first player to be suspended, but because this is the man who invented the bicycle kick. They called him the Rubber Man. Was it because of this mobility that he could do these bicycle kicks? O Leônidas é por causa da agilidade, que ele tinha uma agilidade espantosa. E também chamava o Diamante Negro, também chamava o Magia Magic Man, Leônidas. Então ele foi imortalizado por esses atributos.
Onde ele entrava, ele era querido, Leônidas. Ou qualquer lugar que ele entrasse, num restaurante, ou num coletivo, qualquer lugar, às vezes batiam palmas para ele. Ó, Leônidas, Leônidas. Ele foi famoso até o fim da vida, teve assim essa reverência popular. Querido, uma pessoa querida, o Leônidas. What has Leonidas told you about his memories of 38? Ele não contou muita coisa. Eu só me lembro que ele falou que naquele tempo não tinha preparação física. Eles foram de navio para a Europa. Então não tinha preparação física, não tinha concentração, era muito irregular, era muito mal preparada a delegação. Como delegação era mal preparada. Então, mas mesmo assim o Brasil fez bonito. They may not have been prepared well, but that didn't stop Leonidas scoring 4 goals in Brazil's first match against Poland. Acontece que nesse segundo tempo, um campo pesado, com a chuva que caiu, barro, acabou a chuteira ficando na boca de jacaré. Escolou a sola da parte superior. Mas ele acabou consolidando, não se apercebeu, e foi um dos tempos contra a Polônia conseguir nada. Started playing your first ever game. You substituted Leonidas. Eu tinha 18 anos e ele era um jogador veterano. How good a player was Leonidas? Foi fantástico. Você vê que até hoje eles formam uma seleção brasileira de todos os tempos, o Leônidas é o centroavante. Olha, ele virava uma bola, dominava uma bola e virava assim, jogava uma bola em cima, ele fazia assim, metia no gol. Ele não tinha posição pro gol. A caísse no gol dele, chegava no pé dele, chegava no gol. What was he like as a person? Era muito difícil conviver com ele. Houve, porque eu não aceitava essas coisas. Eu era um garoto também muito terrível. Então ele xingava, pô. Ele xingava a gente e eu respondia a ele e cheguei a ponto de quase brigar no campo com ele. What was the problem between you? Nunca fomos bons amigos. Não. Aí nos tornamos amigos mesmo. Ele me pediu desculpa, inclusive, disse assim, ela desculpa por tudo aquilo que eu fiz. Eu hoje seria outro homem. Sadly, I never got to meet Leonidas. Alzheimer's disease has clouded his most magical moments. Você sabia que Neymar já marcou 8 gols em Copas do Mundo e entrou para um grupo que tem apenas alguns dos maiores nomes da história do futebol brasileiro? Neymar marcou 4 gols, 2 contra a Croácia e 2 contra Camarões, todos na fase de grupos. Ele foi o líder técnico da seleção até sofrer a lesão nas quartas de final contra a Colômbia, uma perda que mudou completamente o rumo da campanha brasileira. Em 2018, fez 2 gols. Um contra a Costa Rica, na fase de grupos, e outro contra o México, nas oitavas de final. Mesmo voltando de lesão, continuou sendo a principal referência ofensiva do Brasil. Em 2022, marcou mais 2 gols. Um contra a Coreia do Sul, nas oitavas, e outro contra a Croácia, nas quartas. São 8 gols, 4 assistências e participações decisivas em 3 Copas. Será que a história de Neymar já acabou? Ou o capítulo mais importante ainda está sendo escrito? O próximo nome conseguiu algo que parece impossível. Jairzinho, 9 gols. Imagine marcar em todos os jogos de uma Copa do Mundo. Todos, sem exceção. Parece impossível, mas Jairzinho conseguiu. Na Copa de 1970, ele balançou as redes em cada partida disputada pelo Brasil. Uma das façanhas mais impressionantes da história dos mundiais. Foram 9 gols em Copas, velocidade absurda, força física impressionante, capacidade de decisão gigantesca. Não foi por acaso que ganhou o apelido de Furacão. E mesmo em uma seleção cheia de gênios, Jairzinho conseguiu brilhar intensamente. Mas os próximos nomes ficaram ainda mais tempo entre os maiores artilheiros brasileiros da história. Vavá, 9 gols. Se existe um atacante que nasceu para jogos grandes, esse atacante era Vavá. Foram 9 gols em Copas, mas o detalhe impressiona. Ele marcou em finais, em momentos decisivos. Quando a pressão aumentava, ele aparecia. Foi campeão mundial em 1958. Foi campeão novamente em 1962. E durante muitos anos, ocupou posição de destaque entre os maiores goleadores brasileiros da história das Copas. Vavá não tinha o glamour de outros craques, mas tinha algo que vale ouro: decisão.
E agora, chegamos ao homem que viveu uma das histórias mais contraditórias da história do futebol brasileiro. Ademir Menezes, 9 gols. Poucos jogadores viveram algo parecido com Ademir. Na Copa de 1950, ele marcou 9 gols. 9, em apenas um Mundial. Até hoje é uma das maiores marcas já registradas por um brasileiro em uma única edição. Foi o artilheiro daquela Copa. Virou herói nacional. Mas tudo mudou no Maracanã. A derrota para o Uruguai transformou uma campanha brilhante em uma lembrança dolorosa. Mesmo assim, Ademir permaneceu durante anos entre os maiores goleadores brasileiros da história das Copas. Seu nome atravessou gerações e, por muito tempo, parecia impossível imaginar alguém superando os gigantes que estavam acima July, dele. here at the Maracanã Stadium, a world record crowd of almost 200,000 people came to watch Brazil win the trophy for the first time. Brazil needed only a draw to become world champions, but the Maracanã hordes demanded a great victory from their team. Everybody I spoke to here in Brazil said about the team of 50 that they played the most fantastic football, except of course for the final. Quer dizer, e quando chegamos aqui ainda encontramos um prefeito da cidade que nos deu esse estádio, né? Eu fiz um estádio para vocês e agora existe que vocês ganham o jogo. Não é assim. Nós tivemos a partida no primeiro tempo na mão e não fizemos o gol. Porque a pressão era tamanha que nós não conseguimos fazer um gol. Mas tivemos na mão o jogo no primeiro tempo. Houve um período do jogo que nós fizemos isso. Foi quando o Priaça abriu o score. 1-0, parecia que nós estávamos com o dever cumprido da partida. Mas já tinha acabado. A nossa responsabilidade acabou ali, quando nós abrimos o score. E aí o Uruguai virou o jogo. E aí nós tentamos ganhar o jogo e não deu mais. E depois aqui tinha isso. Não, foi uma queda de pressão assim. Quando nós fizemos uma vez. Quanto bigode, você entende? 20 minutes into the second half, Juan Schiaffino slammed home an equaliser for Uruguay. Houve um silêncio. Explica isso para ele que isso é importante. Houve um silêncio no Maracanã que aterrorizou os nossos jogadores. Eles se sentiram responsáveis pela desgraça de ver aquela multidão tudo silenciosa. Não reagiram, ficaram parados. O Uruguai sentiu e seguiu atacando e encontraram uma brecha pela esquerda da seleção brasileira e ganharam o jogo. Fizeram 2 gols. E o futebol é decidido com gols, né? When I visited Uruguay, I talked to Schiaffino about how his team had broken Brazilian hearts on the fateful day. ¿Usted quiere hacer el gol? El señor me ayudó, porque yo tiré para otro. La intención mía, porque el que juega al fútbol sabe de que de esa manera que la jugada como fue, no puede sotear para el lado donde está el golero. What were the scenes like after the game? Y el público brasileño silencioso, respetuoso. Yo nunca he visto en un partido de fútbol una cosa igual, porque yo veía llorar a todo el mundo, a toda la gente lloraba y me daba que había un velorio ahí. I just had to get away. I went far away to a place called Coroca, which is an island near Rio de Janeiro. I stayed there for 15 days. I just had to keep away from everyone after that defeat. I know that you were big friends with Ademir. Unfortunately, he lost his life quite recently. What was he like as a person? Maravilhoso. Nós éramos como irmão. É. Por isso que eu boto aquele quarto, tem o nome dele. Eu não vou tirar nunca. O Ademir era um bom atleta, sabe? Um bom rapaz. Muito meu amigo. Nós ficamos muito amigos, sabe? Depois passamos a nos encontrar, agora até pouco tempo nós vivíamos muito em comum. Mas infelizmente ele faleceu, sofrendo muito, pouco dinheiro, compreende? Pelé, 12 gols. Pelé não mudou apenas a história do Brasil, mudou a história do futebol. Com apenas 17 anos, encantou o mundo em 1958. Foi campeão em 1958, campeão em 1962, campeão em 1970. O único jogador tricampeão mundial da história.
e durante décadas foi o maior artilheiro brasileiro em Copas. Décadas. Uma marca que parecia eterna, uma marca que parecia impossível de ser quebrada. Mas não eram apenas os gols, era a forma como eles aconteciam. Pelé aparecia quando o jogo mais precisava, quando o Brasil mais precisava. Por isso muitos ainda o consideram o maior jogador de todos os tempos. Mas então surgiu alguém que desafiou o impossível. Ronaldo Fenômeno, 15 gols. Se alguém tivesse escrito essa história em um filme, muita gente diria que era exagero, porque parece roteiro de cinema. Depois de graves lesões, depois de dúvidas, depois de ver sua carreira ameaçada, Ronaldo voltou, e voltou para conquistar o mundo. Na Copa de 2002, ele protagonizou uma das maiores redenções da história do esporte. Marcou 8 gols, terminou como artilheiro do torneio, fez os 2 gols da final contra a Alemanha e levou o Brasil ao pentacampeonato. Ao chegar aos 15 gols em Copas, ultrapassou Pelé. Tornou-se o maior artilheiro brasileiro da história dos mundiais. E não parou por aí. Durante anos também foi o maior artilheiro da história das Copas entre todas as seleções do planeta. Uma marca que parecia inalcançável. Ronaldo não foi apenas um goleador, foi um símbolo de talento, de superação e de grandeza. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem foi o maior atacante da história da seleção brasileira em Copas? Ronaldo, Pelé, Jairzinho, Vavá? Ou alguma lenda mais antiga que merece mais reconhecimento? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler as respostas. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama futebol e história de Copa do Mundo, porque números impressionam, mas histórias transformam jogadores em lendas, e poucas seleções produziram tantas lendas quanto o Brasil.